Seja bem-vindo ao canal UATV, onde trazemos os últimos desenvolvimentos da Ucrânia e do mundo. Siga-nos para ficar por dentro das atualizações. Na edição de hoje, 13 de agosto, abordaremos os seguintes temas. A Ucrânia ataca a importante instalação petrolífera russa. Impacto econômico dos ataques ucranianos às refinarias russas. Ucrânia torna-se o primeiro país europeu a adotar a tecnologia Direct-to-Cell. As forças de defesa da Ucrânia continuam ajustando o mapa energético da Rússia. Desta vez, um ataque direto atingiu a estação de bombeamento de petróleo de Unesha, na região de Bryansk, um ponto estratégico do oleoduto Druzhba. Após o ataque, seguiram-se já conhecidas para os russos chamas e colunas de fumaça sobre uma instalação que, por acaso, bombeava 60 milhões de toneladas de petróleo por ano para as Forças Armadas Russas. Algumas regiões do país e para a exportação. Enquanto Bryansk continua em chamas, Saratov parou de queimar e simplesmente parou. A refinaria local resolveu tirar uma folga após o ataque dos drones ucranianos. Segundo a Bloomberg, esta não é a primeira instalação atingida em agosto. Várias refinarias importantes já foram alvo, provocando fortes impactos no setor de petróleo russo. O resultado previsível. Os preços da gasolina disparam em toda a Rússia. A logística enfrenta sérias dificuldades. E, mais uma vez, esses gestos de boa vontade saem caro para eles. Mais detalhes na nossa reportagem. O governo russo está organizando uma reunião urgente com representantes das maiores empresas petrolíferas devido à crise no mercado de combustíveis, segundo reportou a mídia russa citando fontes. O tema da reunião será como evitar que os preços ao consumidor da gasolina subam acima da taxa de inflação. Desde o início do ano, o preço da gasolina AI 92 aumentou cerca de 1/3 na Federação Russa, enquanto o da AI 95 subiu quase metade. O encontro com a participação do vice-primeiro-ministro Novak está marcado para 14 de agosto. Segundo a Rostar, pela segunda semana consecutiva, o aumento no preço da gasolina nos postos ultrapassa a taxa geral de inflação. Além disso, os participantes da reunião discutirão o funcionamento do mecanismo de proibição de exportação de gasolina e apresentarão propostas para sua aplicação futura. Trecho de reportagem da mídia russa. O aumento nos preços da gasolina se deve à queda na produção de combustível, causada pelos ataques de drones às refinarias de petróleo no país agressor. Um exemplo é o ataque de drones ucranianos à refinaria de petróleo de Saratov, na noite de 10 de agosto. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou os impactos na instalação. Como resultado do impacto do VAND no território da empresa, foram registradas explosões e um incêndio. A refinaria de petróleo de Saratov é uma das principais instalações da infraestrutura de combustíveis da Federação Russa, envolvida no fornecimento de derivados de petróleo para as forças de ocupação. Sua capacidade anual de refino é de 7 milhões de toneladas de petróleo. Da publicação do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia no Facebook, segundo a Bloomberg, após o ataque do veículo aéreo não tripulado, a refinaria de petróleo de Saratov parou de receber petróleo. Especialistas acreditam que a paralisação prolongada da refinaria pode impactar significativamente o fornecimento interno de gasolina. Anteriormente, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou os ataques à refinaria de petróleo Afipsk, na região de Krasnodar. Sua capacidade anual de processamento é um pouco menor que a da refinaria de petróleo de Saratov, mais de 6 milhões de toneladas. Em agosto, as refinarias de petróleo de Razan e Novokuibishevsk também foram alvos de ataques com drones das forças de defesa da Ucrânia. Quando os primeiros ataques começaram, eles tentaram montar uma rede de segurança, instalando algumas metralhadoras ao redor da refinaria, mas nada disso funcionou. Ou seja, todos esses investimentos bilionários das gigantes do petróleo na segurança das refinarias foram inúteis. Isso não é um simples hangar ou uma oficina, é um território enorme, como uma cidade, a área de uma refinaria de petróleo, e você não pode proteger uma cidade com uma rede. Portanto, só há uma opção: ou aceitar e conviver com a alta dos preços e a escassez de gasolina, ou resolver o problema de vez, encerrando toda essa história de agressão de alguma forma.
No dia 10 de agosto, drones atacaram uma refinaria de petróleo em Urta, localizada a quase 2.000 quilômetros da fronteira ucraniana. O Kremlin entende que não pode proteger suas instalações estratégicas em toda a Rússia, por isso está discutindo uma possível chamada trégua aérea, afirmam os analistas. O ditador bielorrusso apresentou essa proposta, mas a ideia é de Putin. Putin precisa tomar alguma atitude, propor alguma decisão, ou ficará sem gasolina, sem combustível. E o combustível é o sangue vital da economia. Assim, ele tem a escolha de dedicar esforços enormes para proteger as refinarias, retirar a defesa aérea da linha de frente, ou, não sei, investir bilhões de rublos em novas tecnologias. Com certeza a ideia da trégua aérea foi de Putin, e não de Lukashenko, porque para Putin isso é a pior situação possível. Enquanto a gasolina fica mais cara na Rússia, os preços do petróleo caem nos mercados mundiais. A Reuters informou uma queda de 4% nos preços globais dos combustíveis. Os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo estão aumentando a produção. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia informou que o Kremlin se prepara para a queda do preço do petróleo a $40 por barril, valor quase $30 inferior ao previsto no orçamento do país agressor para 2025. Reportagem de Andriy Dmitrenko e Pavlo Stelmach para o ATV Notícias. Hoje, os líderes europeus e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiveram uma reunião virtual com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscando convencê-lo a defender os interesses de Kiev nas negociações sobre a guerra com o ditador russo Putin, que ocorrerão na sexta-feira no Alasca. Entre os participantes do vídeo encontro estavam Zelensky, Trump e o vice-presidente J.D. Vance, além dos líderes da França, Alemanha, Reino Unido e de outros países europeus, bem como os chefes da União Europeia e da OTAN. Até o momento, a reunião entre Putin e Trump, marcada para sexta-feira, está prevista para acontecer sem a participação de Zelensky. Isso aumentou o receio de que Kiev possa ser pressionada a fazer concessões dolorosas, inclusive em relação a territórios. Na terça-feira, os líderes da União Europeia reforçaram o direito inerente da Ucrânia de escolher seu próprio destino, acrescentando que as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força. Zelensky, em entrevista a jornalistas, descartou a retirada das tropas da região de Donbass, reivindicada por Moscou. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler Merz também devem realizar uma rodada de conversas com a chamada Coalizão dos Dispostos, os apoiadores militares da Ucrânia. Esta é realmente uma reunião para sentir o terreno, disse Trump na Casa Branca, mas acrescentou que eventualmente haverá algumas trocas, algumas mudanças de território. Essas mudanças de território já estão acontecendo enquanto o mundo discute o assunto. Vemos que o exército russo não está se preparando para encerrar a guerra. Pelo contrário, eles estão realizando movimentações que indicam preparativos para novas operações ofensivas. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, durante pronunciamento diário. O gabinete de Merz também comentou que toda a ideia por trás da videoconferência foi discutir a preparação para possíveis negociações de paz e questões relacionadas a reivindicações territoriais e segurança, além de outras opções para aumentar a pressão sobre a Rússia. Hoje estamos trabalhando em 4 formatos. O primeiro é o nosso diálogo bilateral com a Alemanha. Depois trabalhamos no nível dos líderes europeus. O terceiro formato é a conversa com o presidente dos Estados Unidos. E vamos encerrar o encontro de hoje discutindo a futura infraestrutura da nossa segurança, dentro da coalizão dos países dispostos. Concordamos com princípios-chave da nossa posição. Todas as discussões sobre a paz devem acontecer exclusivamente com a participação da Ucrânia. Deve começar a preparação para um formato de conversa a 3 partes. Deve haver um cessar-fogo antes de qualquer negociação. Devem existir garantias de segurança que precisam ser reforçadas caso a Rússia não concorde com o cessar-fogo durante o encontro no Alasca. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, durante coletiva de imprensa em Berlim. Os combates continuam em áreas que atualmente são e provavelmente continuarão sendo centrais para as negociações. As forças russas não estabeleceram controle total sobre esses territórios.
Fontes ucranianas e russas caracterizam as forças russas que operam a leste e nordeste de Dobropilha como grupos limitados de sabotagem e reconhecimento, que se escondem em porões, abrigos contra o vento e florestas na região. As tropas russas têm utilizado táticas baseadas em pequenos grupos de combate que se infiltram nas linhas defensivas ucranianas, buscando pontos fracos. Nesses locais, os grupos aguardam o reforço de mais tropas para então atacar, tentando conquistar uma posição e consolidá-la. Do relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, Desta vez, o inimigo tentou explorar uma brecha entre as unidades ucranianas, buscando romper as linhas em direção a vários povoados e cortar a estrategicamente importante rodovia Dobropilha-Kramatorsk. O ataque começou com um intenso bombardeio. No mapa, parecia uma manobra arriscada, mas potencialmente decisiva. Na prática, porém, revelou-se uma tentativa apressada de obter ganhos antes que o comando ucraniano pudesse reagir. No entanto, as forças ucranianas não estavam desorganizadas. Unidades experientes como o Azov e os Lobos de Da Vinci já preparavam um contra-ataque na retaguarda. A linha de frente resistiu e, embora a situação fosse tensa, permaneceu sob controle. A coordenação foi restabelecida, as reservas foram mobilizadas e a situação mudou. Imagens de drones não apenas revelam as pesadas perdas do inimigo, mas também enviam um recado claro. A tentativa de rompimento terminou em um impasse. A rodovia Dobropilha-Kramatorsk continua sob controle ucraniano. A Ucrânia está implementando a internet via satélite Starlink Direct-to-Cell, que funciona em smartphones comuns com tecnologia 4G. Os primeiros testes bem-sucedidos ocorreram nas florestas da região de Jitomir, onde não há cobertura móvel. As velocidades de transferência de dados alcançadas nos testes são semelhantes às oferecidas por conexões 3G, permitindo navegação básica e comunicação. A tecnologia estará disponível para todos os usuários ucranianos a partir do outono de 2025, com previsão de lançamento da internet móvel via satélite com suporte a chamadas de voz em 2026. Não será necessário nenhum equipamento ou antena especial, apenas um smartphone com SIM ou eSIM. Os satélites da Starlink atuarão como estações base no espaço, garantindo conexão em áreas remotas durante desastres naturais, quedas de energia e em zonas de combate. Mesmo em meio à guerra, a Ucrânia se tornará o primeiro país da Europa a implementar essa inovação, juntando-se ao grupo de pioneiros formado por Estados Unidos, Austrália, Japão, Canadá e Nova Zelândia. Este é o fim do Boletim Diário hoje. Se achou as informações interessantes, inscreva-se no canal e deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima edição.